Olá, vamos falar sobre Espiritismo? O capítulo número 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz a seguinte mensagem no item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E nos traz aqui a palavra no Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói, ou seja, o materialismo. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. O pensamento, meus irmãos, é o veículo, o meio de comunicação dos espíritos. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição, cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Elas podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos instintos, não têm nenhum motivo para afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Esta explicação, esta lição sobre os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, ela é constituída pelos itens 18, 19, 20, 21, 22 e 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 4. Ora, nós somos unidos pelos laços do espírito, muito mais do que pelos laços do corpo físico. Enquanto que pelos laços do corpo físico nós podemos estar juntos de pessoas que possuem as mesmas vibrações, qualidades, vícios, entre diversos outros fatores, para um reequilíbrio, para que eu possa quitar meus débitos com determinadas pessoas, pelas falhas que eu cometi com elas, para que eu possa ajudar algum espírito que está mais endurecido espiritualmente ou moralmente do que eu, para que eu possa ajudá-lo. São vários os fatores que nos unem uns aos outros. A morte apenas extingue o corpo físico, mas como a alma sobrevive à morte do corpo físico, permanece por sermos espíritos eternos, nós voltamos
a erraticidade, como nos relata o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, voltamos ao plano espiritual, reencontramos estes espíritos que se afinizam conosco nesses laços de família. Claro, muitos espíritos que já antecederam ao nosso, já desencarnaram, que também fazem parte da nossa família, fizeram parte aqui da família terrena, podem estar em planos mais elevados do que aqueles aos quais nós venhamos a estarmos após a morte do nosso corpo físico, após o nosso desencarne. Ou em planos talvez um pouco mais inferiores, ou no umbral, por exemplo, nosso estágio de depuração quando chegamos ao plano espiritual. Tal qual ocorreu com André Luiz após o desencarne de seu corpo físico aqui na Terra. Como aqui na Terra ele fora, embora médico, muito materialista, ele não acreditava, ele não conhecia a vida espiritual, não tinha este conhecimento nem a crença na continuidade da vida aqui na Terra. Enquanto aqui esteve, após o seu desencarne, tanto por não somente por essas questões, mas por ter levado uma vida completamente desregrada, foi considerado um suicida pelo descuido consigo mesmo, com seu corpo físico. Desencarnou vítima de enfermidades. Então, quando chegou ao plano espiritual, ele precisou de um tempo no umbral. Recebia ajuda, orações da espiritualidade, sim, mas enquanto ele não conseguiu, pelo seu espírito, buscar, solicitar também esta ajuda de forma sincera, ele não se abriu, não se elevou a este amparo. Todos nós somos amparados e estamos ligados. Eu posso ter amigos em outra cidade, em outro estado, em outro país, em outro continente, que são parte da minha família espiritual. Somos todos uma mesma família espiritual, mas que já tiveram laços em outras encarnações na Terra, junto comigo. E o fato de estarmos distanciados aqui na Terra não nos impede de reencontrarmos de forma online ou presencial em alguma viagem, para que possamos juntos continuarmos esse progresso, este estudo e fortalecermos ainda mais a nossa união. Nós temos dentro da família pessoas que nós nos afinizamos e que desenvolvemos um amor muito grande. Outras que nos causam repulsa, porque muitas vezes falam mais alto aqui na Terra ainda as nossas diferenças, os vícios, as vaidades, o egoísmo e todos os outros fatores. Mas quanto mais vamos nos desprendendo pouco a pouco de todos esses fatores, mais vamos nos elevando, mais vamos crescendo e nos desenvolvendo espiritualmente, nos livrando das paixões inferiores e crescendo rumo ao nosso desenvolvimento espiritual e a planos mais elevados. Amém? Este foi este pequeno e simples estudo a respeito dos laços de família. Eu sou Débora Rabelo, convido você a conhecer este canal que pouco a pouco está sendo construído, amigos de nosso lar, ajudar a compartilhar, divulgar, se inscrever. Um forte abraço para você, que os bons espíritos te guiem, nossos anjos da guarda nos iluminem e que assim seja.